Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, todas as famílias de nossa igreja reunidas nesse momento, nós queremos desejar que todos tenham uma boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe não só as famílias de nossa igreja, mas abençoe também os nossos amigos, os familiares que acompanham a nossa transmissão. Agradecemos também amigos, colegas de trabalho que têm acompanhado a nossa transmissão. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós estaremos orando, dando início à nossa live de hoje. Vamos falar com Deus e depois vamos ler a sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós agradecemos-te por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, por estarmos vivos, por estarmos bem. Agradecemos pelo sustento de cada dia, agradecemos pela vida de cada familiar de nossa igreja, cada família de nossa igreja, dos nossos irmãos, familiares, amigos, com quem temos tido contato. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus provedor, o Deus soberano, o Deus que cuida, Senhor, do teu povo, o Deus que está à frente de todas as coisas e detém o controle de todas as coisas, Senhor. Nada foge ao teu controle, Senhor. Por isso nós te honramos com a nossa vida, com esta oração, Senhor, reconhecendo a tua soberania, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, e a tua providência. Louvamos o teu nome nesse momento, agradecidos por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, e rogamos que tu venhas abençoar a todos aqueles que estão ao alcance desta transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós estaremos fazendo a leitura do texto para nossa reflexão, essa devocional de hoje, em Isaías capítulo 30. Isaías 30, nós vamos ler o versículo 21, apenas o versículo 21 de Isaías capítulo 30, página 626. Nós estaremos, pois, fazendo esta leitura para nossa reflexão e para o fortalecimento da nossa alma. Vamos ler então, diz assim o texto: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Portanto, esse é o texto da palavra do Senhor para nossa meditação na noite de hoje, irmãos. Esse texto fala-nos sobre a trajetória do crente fiel. Nós vamos fazer esta abordagem sobre esta questão, sobre esse tema, porque entendemos que o crente fiel tem uma trajetória que deve ser seguida, e nós vamos observar isso nesse texto. Nós temos, irmãos, que o crente fiel em sua trajetória, ele não tem caminhos fáceis, nós sabemos disso. Isso não é compatível, ou seja, caminhos fáceis não são compatíveis com a vida cristã. Nem a Bíblia oferece esta possibilidade. Pelo contrário, em João 16:33, irmãos, está escrito: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Todo aquele que um dia teve uma experiência de conversão, rendendo-se aos pés de Cristo, terá a partir daí uma luta constante em três frentes: a sua própria natureza, a nossa natureza pecaminosa, o mundo e Satanás. Nós temos uma luta ferrenha
nessas três frentes. Em nenhuma dessas frentes o crente terá descanso. Ele sempre estará lutando, batalhando com essas frentes, começando pela sua própria natureza, a sua própria fragilidade, a sua própria pecaminosidade. A natureza humana, ela sempre procurará satisfazer os desejos da carne. Há uma tendência natural nossa de buscar satisfazer os desejos da carne. E essa luta constante da carne contra o espírito acompanha o crente em sua trajetória nesse mundo, até que nós sejamos chamados pelo Senhor e estejamos completamente livres da presença do pecado. Nós podemos viver agora livres do domínio do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. A presença do pecado só não estará mais nos assediando quando estivermos com o Senhor. Nesta vida, enquanto vivemos aqui neste mundo, enquanto caminharmos neste mundo, teremos sempre o pecado tenazmente nos assediando, como diz a palavra de Deus. O mundo nos assediará com suas ofertas travestidas de beleza e de sedução. Satanás, por sua vez, estará no encalço do crente, tentando, seduzindo, mentindo, caluniando, dividindo, usurpando, fazendo todas essas e mais coisas além dessas. Por isto, irmãos, o texto da palavra de Deus hoje chama a nossa atenção para a nossa trajetória ou a trajetória do crente fiel. E é isso que nós vamos ver em três lições que esse texto nos traz. Portanto, que fatos importantes nós podemos tirar, que lições importantes podemos tirar desse texto? Em primeiro lugar, irmãos, todo crente fiel, na sua trajetória, em algum momento pode se desviar. O que é que isso significa, irmãos? Parece uma contradição, né? O que nós estamos dizendo. Parece que estamos afirmando algo que é contraditório, que é impossível. Não, não é impossível. O crente fiel, mesmo o crente fiel, em algum momento, ele pode se desviar. A palavra de Deus diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. É a primeira parte do texto que nós lemos. Não significa que, estando na igreja, estando caminhando segundo a orientação da palavra de Deus, nós, em algum momento, não nos desviemos. E esse desviar aí não significa necessariamente sair da igreja. Não é isso que o texto está dizendo. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos caminhando com o povo de Deus e perdemos o foco, tá? Não é à toa que a palavra do Senhor, lá em Apocalipse 2, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, isso é o versículo 4. O 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, há sempre uma possibilidade de nós começarmos bem, caminharmos bem até determinado ponto e perdermos o foco. É por isso que a palavra de Deus, lá em Hebreus 12:2, diz que nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor. O Senhor é o nosso alvo, Ele que é o consumador da nossa fé. Precisamos manter o foco no Senhor. E muitas vezes, mesmo na igreja, mesmo caminhando com o povo de Deus, podemos então nos desviar. Esse desviar não é, como dissemos, necessariamente sair da igreja. Nós podemos estar na igreja e perder o foco. Podemos estar na igreja e perder esse
olhar fixo na pessoa do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Portanto, aqui o texto não está dizendo se te desviares, mas quando te desviares. Então, é preciso, ter bastante vigilância com relação a isso. É preciso estar sempre muito vigilante. Olha o que diz lá em Lucas 21, 36. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Observar, irmãos? Então, vigiai em todo o tempo. Essa é a orientação da palavra do Senhor. Por quê? Para que não nos desviemos do foco. Para estarmos na igreja, mas mantemos o foco na pessoa de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que todo crente fiel, na sua trajetória, ele deve estar atento à palavra do Senhor. Olha o que diz o texto que nós lemos: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo. Ou seja, nós queremos mostrar, irmãos, com isso, e a palavra de Deus está dizendo isso, está mostrando isso, que nós temos a assistência do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, aquilo que buscamos nas Escrituras para o nosso enlevo e para a nossa conduta, para a nossa direção na vida. Portanto, muito cuidado com aqueles que defendem novas revelações. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não está falando de uma palavra que vem e que fala e que é trazida por um anjo, ou que é uma nova profecia ou coisa parecida. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui está dizendo que os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma palavra dizendo. Significa que Deus está na nossa retaguarda, como está à nossa frente, como está à nossa direita e está à nossa esquerda. Ele está sempre conosco. Essa foi a promessa de Jesus, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, nós temos a assistência do Espírito do Senhor falando aos nossos corações, na nossa retaguarda, à frente de nós, à nossa direita e na nossa esquerda, sempre nos conduzindo. E aprendemos agora uma terceira lição desse texto, irmãos. E a terceira lição que aprendemos aqui é que todo crente fiel, na sua trajetória, deve andar no caminho certo. Olha mais uma vez o que diz o texto: este é o caminho, andai por ele. Ou seja, a orientação que recebemos da palavra de Deus é que Cristo Jesus é o nosso caminho. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é o caminho absoluto, não é um caminho relativo. Não é mais um caminho dentre outros caminhos. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é aquele através do qual nós nos achegamos a Deus. Ele é aquele através do qual nós caminhamos para a presença de Deus, para a Nova Canaã. Ele é aquele através do qual nós recebemos as orientações, as instruções do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito. Esse Espírito que é o nosso Consolador, enquanto Jesus, a presença de Deus, diante de Deus, à direita de Deus, sentado à direita de Deus, advoga-nos e defende-nos. Portanto, irmãos, nós devemos observar que estas lições devem acompanhar a nossa vida, devem nos orientar durante toda a nossa caminhada. Ou seja, todo crente fiel, na sua trajetória, em algum momento pode se desviar. Por isso, sede vigilantes, como diz a palavra de Deus que lemos, voltemos ao primeiro amor, mantenhamos o foco. Todo crente fiel na sua trajetória deve estar atento à palavra do Senhor, aquele que fala aos nossos corações, aquele que testifica com o nosso coração que somos filhos de Deus. E todo crente fiel na sua trajetória deve andar
Qual é o caminho certo? Não é mais um caminho, é o caminho. É Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe na noite deste dia. Deus abençoe os irmãos e aqueles que têm acompanhado a nossa transmissão. Nós estaremos orando agora, irmãos. Nós vamos observar alguns pedidos que temos hoje. Nós queremos, no dia de hoje, agradecer a Deus pelo aniversário de casamento de Joaci, nesta data, 7/5/2020. Nós estamos comemorando mais um aniversário de casamento do irmão Joaci e da irmã Marinalva Nicolau. Nós agradecemos a Deus pela vida deles, desejando que Deus os abençoe abundantemente. Nós temos pedidos de oração. Nós temos um pedido da Ana Cláudia, nossa irmã, e familiares que estão enlutados pela perda da sua tia Zenilda, que foi acometida do Covid e não resistiu. Ela já era uma pessoa idosa e os 4 filhos dela também estão suspeitos de Covid. Um deles, inclusive, esteve na Sala Vermelha, no Rocha Faria. Nós estaremos, então, orando pelo conforto, pelo consolo, pela tranquilidade, pela paz do coração da Ana Cláudia e de seus familiares. Nós estaremos orando por isso. Continuaremos orando, irmãos, pela minha irmã Janete, que está enferma, meu cunhado Josué, que continua ainda enfermo, cuidando da sua saúde. Estaremos orando pela sua melhora. Nós estaremos orando pela Nilma, ainda. Ela está em estado grave, apesar de ter apresentado uma pequenina melhora. Nós estaremos orando pela Nilma, que é do Grupo Logos, esposa do Paulo César do Logos, do pastor Paulo César, do Grupo Logos. Nós estaremos orando também pelo reverendo Ronaldo. Nós recebemos uma comunicação via Facebook, agora à noite, e ele teve uma crise, foi ao hospital, foi consultado, voltou para casa, mas teve uma crise forte, com tremores, quase desmaiando, e voltou para casa. A esposa já está melhor, ela ontem não estava bem, e nós estaremos orando por ele, pela Rossana, pela Viviane, que também está com Covid, mas está caminhando bem, está se recuperando bem. E agora também a mãe do reverendo Lidório está internada com Covid, mas passa bem. Apesar dos seus 85 anos, ela passa bem. Nós estaremos orando pela dona Eusa, que é a mãe do reverendo Lidório. Nós estaremos orando então por essas pessoas, além de estarmos orando pelos pedidos especiais, mês da família, orando pelos lares e pelas nossas autoridades, pela pandemia que estamos vivenciando. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, agradecidos por este dia. Nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida dos teus servos Joaci e Marinalva, nossos irmãos, rogando tua bênção sobre a vida deles, neste dia que completam mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor abençoe abundantemente estas vidas, ó Deus, e dando-lhes, ó Deus, toda a bênção necessária, toda a misericórdia, toda a graça. Ou seja, Senhor, que tu estejas tomando nas tuas mãos a vida desses nossos irmãos e abençoando-os abundantemente por mais esse ano de vida conjugal. Também, Senhor, queremos, neste momento, interceder pela família da Ana Cláudia, por ela e por seus familiares, rogando, Senhor, o conforto do teu Espírito para a Ana Cláudia e para os seus familiares também, rogando que tu estejas abençoando, Senhor, esses filhos, ó Deus, da dona Zenilda, ó Senhor, que foi recolhida, Senhor, pela tua intervenção, Senhor, pela tua vontade. Nós louvamos o teu nome porque tu és soberano e tu sabes todas as coisas.
Rogamos que Tu abençoe os Seus filhos, ó Deus, que eles tenham uma boa recuperação, que fique só na suspeita, que não seja confirmado, se este for o Teu desejo, ó Deus, e mesmo que seja, eles tenham uma boa recuperação, Senhor, e possam estar bem em poucos dias. Abençoa, Senhor, esses filhos, ó Deus, da dona Zenilda, Senhor, que Tu chamaste a Tua presença, Senhor. Tem misericórdia também, Senhor, da Janete, a minha irmã. Abençoa a sua família, tem misericórdia dela na sua recuperação, Senhor, no cuidado médico. Abençoa também o meu cunhado, Josué. Tem misericórdia dele, Senhor, abençoando a sua recuperação, que ele possa estar recuperado, Senhor, em breves dias, e logo possa estar, Senhor, voltando à sua vida normal. Abençoa também a sua esposa, tem misericórdia, Senhor, da Lu, abençoando abundantemente a sua vida, Senhor. E o seu cuidado, Senhor, com o seu esposo, meu cunhado. Abençoa, Senhor, também nós pedimos a Nilma, Senhor, tem misericórdia da tua serva, que teve uma pequenina melhora. Ó Deus, abençoa o Paulo César, Senhor, tem misericórdia do teu servo, que está passando um momento crucial, um momento tão difícil na sua vida. Dê o teu conforto, Senhor, a tua consolação e a tua paz, a tua tranquilidade ao coração desse teu servo e também de seus filhos. Abençoa também, Senhor, o reverendo Lidório, que teve uma crise, Senhor, no dia de hoje, que foi atendido no hospital em Manaus, ó Deus, e já está melhor e voltou para casa, Senhor, está se recuperando. Tem misericórdia dele, da Rosana, sua esposa, que também está melhor em relação ao dia de ontem. Abençoa a Viviane, Senhor, teus servos, tem misericórdia deles. Abençoa a recuperação da Viviane, que está com um pouco melhores condições do que seus pais, e tem ajudado. E também, ó Deus, abençoa a dona Eusa, que agora apareceu, Senhor, com a confirmação do Covid, mas está bem apesar da sua idade. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta vida. Abençoa, continua abençoando o Senhor para que ela se recupere bem. Abençoa também, ó Deus, o Ronaldo Júnior, Senhor, que tem ajudado muito, o noivo da Viviane, que tem sido bastante ajudadores, ó Deus, bastante dedicados, ó Deus, nessa ajuda, bastante esforçados, ó Deus, no cuidado, Senhor, com o reverendo Lidório, a Rossana e a própria Viviane. Tem misericórdia deles. Também pedimos, ó Deus, que Tu venhas abençoar os nossos idosos. Toma-os em Tuas mãos, estes que estão no grupo de risco e que devem ter o maior cuidado de seus familiares. Abençoa os nossos idosos, a cada um deles, ó Deus. Misericórdia da nossa nação. Abençoa as nossas autoridades constituídas, dando sabedoria, Senhor, ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais. Abençoa, Senhor, para que tenham sabedoria do alto e possam buscar medidas que sejam protetivas e que tragam benefícios para a população, Senhor, do Brasil e aqui especialmente no estado do Rio de Janeiro, onde nós moramos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de toda a população do nosso município e do estado do Rio de Janeiro. Abençoa também, Senhor, os profissionais de saúde. Tem misericórdia de cada um desses, orientando-os, dando sabedoria, dando, Senhor, a direção necessária, o cuidado para com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão recebendo cuidados médicos, ó Deus. Tem misericórdia. Abençoa os nossos cientistas, ó Deus, para que desenvolvam, Senhor, um trabalho na procura e no encontro, Senhor, de uma medicação que seja eficaz para o tratamento desta doença e também na produção de uma vacina, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país e da população mundial acometida desta pandemia. Nós pedimos que Tu nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de paz. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, louvamos a Deus pela vida de todos. Que Deus esteja abençoando aos nossos irmãos na noite deste dia. Deus esteja confortando a todos aqueles que estão enlutados e esteja abençoando também aqueles que estão em recuperação. Temos irmãos nossos, familiares de irmãos nossos,
que estão se recuperando bem. Agradecemos a Deus por isso, que Deus os abençoe abundantemente, que Deus lhes dê uma abençoada noite de sono, que Deus os guarde, que Deus lhes abençoe abundantemente.